Então, nessa primeira rodada, a gente queria contar um pouco dos bastidores, das dificuldades. Então, Marcos, quais eram suas expectativas quando começamos a fazer e o que você achou do resultado final? Após o sucesso do 83, né, do documentário anterior, muita gente gostou, muita gente comenta, né? Depois do documentário, inclusive, outras pessoas da indústria vieram procurar a gente, né? Como o Diamantino Sardinha, da Dinacom, ele estava aí, não sei se o Diego está aí, ai que lindo, e o Zeno, da Dinacom. Então eu falo que essa é uma pesquisa que sempre se retroalimenta. O passado é estanque, ele aconteceu, ele está ali, mas a gente sempre está descobrindo, usando uma expressão que eu uso, né, coisas novas sobre coisas velhas. É impressionante como as coisas já aconteceram e estamos sempre descobrindo. Novidades sobre velharias. Exatamente. E aí, assistindo a alguns documentários do estrangeiro, como From Background to Billions, sobre o mercado britânico, né, de jogos de computador, o The Amiga Years, que foi a continuação, e mesmo o Atari Game Over, que saiu nos Estados Unidos, tive a chance, pensei, vamos fazer um sobre não sobre a história da informática, porque a história da informática doméstica aqui, nacional, demandaria muito mais trabalho, muito mais entrevistados, né? Só para quem é entusiasta e gostaria de saber essa história, o disco de extras do Load está recheado dessas coisas, do pessoal da Microdigital, da Prológica, que tem muitos desses bastidores, então recomendamos com muita intensidade mesmo, que se vocês gostam, adquiram essa versão, porque está muito completa. Tudo que a gente precisou cortar por uma questão de running time, de tempo de duração do filme, por uma questão de espaço, e por não caber no tema de jogos, que era a proposta, está nesse disco de extras. Exatamente, né? E é inspirado por esses documentários do estrangeiro. Eu pensei, poxa, né, os nossos grandes pioneiros estão todos aí, estão vivos, né? Vamos fazer, né? Eu acho que é o momento de fazer, né? E aí eu convidei o Big aqui, você pode pensar. Porque homenagem póstuma não adianta muito, né? Então, assim, é legal quando a pessoa em vida consegue ter um reconhecimento, né? Um conhecimento desse cara que fala coisa. Então, e aí não, dessa vez eu vou convidar, eu quero que o Biguete, né, pela experiência que ele tem, pela grande amizade que nós temos, né? Como é que você costuma me chamar? Melhor amigo de infância. Os melhores amigos de infância depois de velhos. Melhor amigo de infância tardio. Tardio. Essa é ótima. E aí eu falei, não, eu vou chamar o Big, porque no documentário anterior, no 83, ele ajudou bastante, mas ele não esteve tão envolvido, né? Eu participei de uma maneira mais como coadjuvante, porque estava com outro projeto. Eu falei, não vou tocar duas coisas ao mesmo tempo, não vai dar muito certo. E aí nesse, quando ele me convidou no finalzinho de 2018, eu topei, a gente começou a conversar a respeito, começamos a delimitar, né, quem seriam os entrevistados, quantos seriam. Gostaríamos de ter colocado mais pessoas, mas por uma questão, de novo, de tempo, né, de produto final, é matematicamente impossível. Então, eu sempre precisei trazer ele muito para a terra, mas ele sempre me dava uma carta aberta, pode fazer com o que você quiser, como você quiser, para a gente manter domado, né, dentro de um tempo ok. O alvo sempre foi 1h45, 1h55, e ainda assim a gente conseguiu bater em 2h10 com os créditos rolados. Mas, da minha parte, posso dizer assim, que foi uma experiência muito de realização, né? Como eu falei, eu tenho um canal no YouTube, né? O canal Flashback, mas eu nunca fiz nada assim tão extenso e no nível de profundidade, com alguém que conhece tanto do assunto, né? Eu posso falar, vocês sabem, ele é uma das maiores autoridades de conhecimento de conteúdo nessa área, e ele, inclusive, durante as entrevistas, às vezes, ele fazia uma correçãozinha e o entrevistado, é verdade. Então, assim, ele realmente domina muito o assunto. Coisa de data, às vezes, né, que ano que saiu, ou então não sei o que, essas coisas aconteceram há muito tempo. Né? E, assim, outras situações, assim, das reconstituições, por exemplo, né, assim, foi uma oportunidade de poder fazer isso. Né? Se vocês repararam, eu estava com a camiseta do Stranger Things, que é uma série que a gente sabe, né, que o retrô, a memória afetiva é vendável, as pessoas gostam, né, porque mexe com algo que está gravado ali, é parte da história de todo mundo, cada um de nós tem, né, essas memórias gravadas dentro de si. Então, penso, puxa, e se a gente fizesse, né, com reconstituições, já que não vamos ter a figura do narrador, como eu falei, né, na abertura, antes de começar o filme, e aí nós sonhamos com isso, como eu falei também, tentamos trazer empresas, batemos na trave, tipo 2, 3 vezes, com empresas que permitiriam termos feito algo com um acabamento, assim, uma textura, né, um pouco mais sofisticada, né, assim, mas, como eu falei, bateu na trave. Então,
gente não vai abandonar essa ideia, a gente vai fazer como der, custe o que custar. Então foram tipo, eu sempre falo brincando, foi um trabalho hediondo fazer tudo isso, nos tempos que a gente tinha, nos intervalos dos nossos trabalhos, das nossas outras atividades. Teve um dia, nós levamos tipo, umas 20 pessoas na minha casa para gravar no quarto do menino, que foi o quarto do menino que foi montado na BGS em 2019, antes da pandemia. Então, aquele quarto foi remontado em casa, e não é assim, eles têm uma equipe que vai lá e faz. Não, a gente mesmo, nós que fizemos. Nós somos a equipe. Tudo, nós somos a equipe. Então, assim, teria sido muito menos desgastante. Acho que vocês veem nas nossas caras o quanto a gente está cansado. O Marcos, porque ele participou da BGS, né, nos últimos dias. E o Felipe. Né, o nosso português de estimação. E vamos falar com ele daqui a pouco, inclusive. Então é isso, assim, a gente queria mais contar dessas dificuldades todas, né? Ficamos muito felizes com os comentários de cada um de vocês, né, que produziu aí a emoção que era esperada, né, porque a gente sabe o quanto para a gente é importante e acho que cada um de vocês tem uma historinha com esse tema e uma ligação. Então era importante que, já que estamos fazendo um trabalho desse porte, né, com essa profundidade, e vamos fazer da melhor maneira possível com os recursos que a gente tem em mãos. Então, que bom que vocês gostaram. Exato. Foi uma trabalheira sem fim, né? Eu costumo brincando, a gente está acordado, você está trabalhando ou pensando em alguma coisa. E a questão da edição à distância, né? Se você quiser. Edição à distância. No documentário anterior que o Marcos fez, o 83, ele teve uma edição feita em Porto Alegre, pelo Lucas Rafael Jusviac. Lucas, um abração para você. Você foi incrível, assim, ele foi sensacional naquela época e tinha ficado uma amizade muito forte. Eu não conhecia, o Marcos até hoje não conhece ele pessoalmente. E aí o Lucas falou, ele vai ser um montador, legal, tal. Todo mundo recebeu muito pouco, né, assim, não é segredo, é público. Quanto dinheiro foi arrecadado? Foi, acho que 30 e poucos mil reais. Então você imagina dividir isso para algumas pessoas. A gente fez quase tudo sozinho, mas nós dois, o Lucas, a pessoa que fez alguma coisa de arte, e assim, foi tudo muito pulverizado e muitas pessoas receberam algo simbólico e muitas, como o Alexandre, a Márcia, a família toda, ninguém recebeu nada de cachê. Foi uma doação, né, uma participação. Teve o pessoal que fez os gameplays dos jogos, tipo o Marião que tá ali, todo mundo doou alguma coisa, né, seja financeiramente ou de trabalho, né, de uma contribuição desse tipo, dessas coisas que não são mensuráveis em termos financeiros, mas que valeram muito, como vocês viram, né, assim, para que o trabalho ficasse com essa. Acho que essa é a verdade, né? Porque todo mundo contribuiu de coração mesmo e teve essa intenção. E aí, falando no Lucas, então, de Porto Alegre, e aí falou, o Lucas que vai editar, eu pensei assim, ele vai editar um documentário, a gente está em São Paulo, ele está em Porto Alegre. E não sei o quão vocês conhecem, né, de produção de audiovisual, eu trabalho em TV tipo, com 20 anos, e a gente senta para editar do lado do editor de imagem. Mais assim, mais engraçado e tal. Imagina fazer um filme de 2 horas de duração com a pessoa em outro estado, a 1000 quilômetros de distância de você. Aí eu fui no ano passado, esse ano eu fui para Porto Alegre, para um outro evento da VAI, que fui participar, e eu falei, Lucas, eu vou te conhecer, né? Vamos sentar junto, definir algumas coisas. Então teve esse contato, o Marcos o conhece ele ainda, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente pretende, enfim, fazer uma pequena turnê com o filme, né? Vamos procurar uma forma de compor com patrocinadores para poder levar para outras praças, né? Outros lugares que são importantes na história, como vocês viram. Acho que uma coisa importante que o Marcos, foi uma preocupação dele, né? E minha também, por termos muita coisa, muita afinidade, de que o filme não ficasse só em São Paulo, ou no eixo Rio-São Paulo, mas que foi um fenômeno mais concentrado na região sudeste e no sul, sim, mas que as pessoas de outros lugares se vissem representadas também, né? Então, tivemos Minas Gerais, tivemos Rio de Janeiro, tivemos litoral de São Paulo, litoral de São Paulo, na Praia Grande, com o Everaldo. Até Estados Unidos, né? Estados Unidos, Mário Gouveia. Então, o Mário falou assim, não, o Mário Gouveia nunca deu entrevista para ninguém. O Maurício Bussab, a Vida Paulista, também nunca falou com ninguém. Então, assim, é a importância desse trabalho. Fala um pouquinho disso. Sim, exatamente. Né? Até para esses jogos e as pessoas serem, vamos dizer assim, entre aspas, redescobertos. O Mário Gouveia, por exemplo, que ele foi o único brasileiro a ter enviado um jogo criado por ele mesmo para os ZX Spectrum para uma revista britânica, né? O lar do Spectrum, né? Que nós tivemos os clones nacionais, o TK-90X e o TK-95. Então ele fez o jogo,
gravou em fita cassete, mandou pro correio lá para Londres. Imagina fazer isso foi em 1991. Então é um jogo bem divertido, bem variado, né? Por exemplo, Maurício Mussabi, né, do Avenida Paulista, um jogo bem bacana, bem divertido. Ele também está agora fazendo outras coisas, né? Ele não... Então é recuperar mesmo os jogos, claro, e principalmente as pessoas, aí, os nossos pioneiros. Eu queria deixar registrado aqui o trabalho que o Marcos fez. A gente, ao final de cada gravação, com cada um de vocês, né, cada um que foi entrevistado deve se lembrar disso, o Marcos chegou, ele transcreveu ipsis literis, tudo que todo mundo falou em todas as entrevistas. Então, se o filme tem 2 horas, imagina quantas ele gastou transcrevendo isso, né, para que organizasse as informações e ficasse o resultado final, a edição ficasse tão coesa, né, e as coisas ficassem tão bem encaixadas entre si, né. Então, nós temos que destacar isso. Temos isso mapeado, tudo que todo mundo disse, tudo com ponto de entrada, ponto de saída, trecho inicial, trecho de saída, uma observação sobre o que a pessoa falou, é uma trabalheira, né? Isso, acho que para finalizar essa primeira etapa, então, eu acho que vale deixar registrado, né, o quão é fácil trabalhar com o Marcos, né, que ele era super dócil. Digo mesmo. E não, acho que funcionamos bem como dupla. Ele é um pouco ansioso, acho que vocês pouco. Mas assim, foi muito prazeroso. Foi desgastante ao extremo, não por culpa dele, enfim, pelas circunstâncias que já falamos a respeito. Mas assim, foi motivo de muito prazer ter a gentileza, sabe? Era uma pessoa muito doce, muito tranquilo mesmo, né? Então, quando eu falava alguma coisa, ele acatava realmente. Só não deixou cortar para ficar com menos de 2 horas e 10. Mas... Aí não. Mas é isso, pessoal. Então, se vocês eu digo mesmo de você, me permita, né? Uma pessoa, para mim, é uma inspiração, né? O conhecimento que ele tem, é também super dócil de trabalhar. Temos uma afinidade muito grande, né? De pensar a mesma coisa, ter as mesmas ideias, né? Assim, quando veio a ideia das reconstituições, ele tinha, né, pelo contato com o pessoal de Portugal, né, ele sabia do pessoal que tinha feito o museu do Desistir do Espectro. Do Desistir do Espectro. Onde cidade fica? Cantanhede, em Portugal, e eles fizeram uma réplica de uma sala portuguesa dos anos 80. Então aqui tem muitas semelhanças com uma sala brasileira, o quadro de menino chorando, aquelas coisas que tinha na casa da mãe ou da avó, que todo mundo tinha medo, então, tinha lá também. E eu tinha, em 2012, acho que foi, ido no Museu da Alemanha Oriental, né, em Berlim. Eu gosto de história também, então eu fui nessas situações históricas e vi, caramba, eles fizeram um apartamento, como era um apartamento da Alemanha Oriental, né, com objetos de época, tudo de verdade. Então, assim, pensei, puxa, a gente podia fazer isso em algum trabalho, em alguma coisa. Foi mais ou menos, sabe, essas sincronia, né, das afinidades, das sincronias que trouxeram isso que a gente tem que fazer. Não tem empresa, tudo bem, a gente vai dar um jeito de fazer como for possível. E aí, como eu já falei também, caixa do Panetone, eu reconstituí uma caixa de Panetone, o papel do mapping, fiz o papel do mapping, pegar referência, como que era, como que vai fazer para imprimir. Aquilo lá, só uma curiosidade. O papel de embrulho do mapa para a caixa do MSX, acho que foram 16 folhas sulfite impressas e calculadas de um jeito que o padrão do mapa escrito ficasse certo. Então, tem muito suor e muito trabalho em cada detalhe que você... Eu consegui achar uma sacola do mapa, né? Sacola do mapa. Chega... Mas ele vendeu o MSX de segunda mão, né? Mas isso foi uma questão, assim, a gente tinha que ele fizesse com o Moisés, teria condição de fazer, mas no calendário a gente não tinha tempo da caixa. Achar uma caixa nova de... Então, mas assim... era do monstruário, Mas a mensagem foi passada, né? A ideia é essa. De repente a pessoa não ganhou um MSX, foi outro computador, mas acho que de alguma maneira, se foi num aniversário, numa outra situação, acho que ela lembrou ali, ela se veria representada, né? E era essa a intenção. E aí, assim, tipo, a abertura, como que vai fazer? Então, a gente tinha ideias que a gente queria que fossem seguidas meio que à risca. E se a gente fosse passar para alguém fazer, ia demorar mais, ia dar mais trabalho. Ai, tá bom, é daqui que eu faço. Teve muitas coisas que a gente acabou resolvendo domesticamente porque seria mais rápido e mais fácil. Né? Então, é isso. Então, eu queria chamar aqui para a gente dar continuidade e manter o tempo. Olha, pessoal, às 17 horas e 1 minuto, o nosso Zé Schiavone. Por favor, Zé, onde você está, Zé? Por gentileza. Essa é uma história muito curiosa, porque já nos conhecemos, né, quando fomos entrevistados,
em 2019 ou 20, não, 19, né, porque foi antes da pandemia. Isso. Em 19, foi o Zé, ele é CEO do Brasil aqui da agência de comunicação Weber Shandwick, que é uma agência global, assim, né, está presente no mundo todo. E nós vamos entrevistá-lo porque nos anos 80 ele foi jornalista de tecnologia, né, de informática, no jornal Folha de São Paulo. Então fizemos uma entrevista que foi interessantíssima, como eu falei, por motivos óbvios, né, assim, a gente precisou editar a participação de cada um, né, para que contemplasse o tema principal, né, do filme, mas o Zé aparece muito nos extras também. E tivemos uma conversa muito agradável, né, muito bacana, que somos colegas de profissão. O Marcos de rádio e TV, radialista, e eu sou jornalista, e Zé também é jornalista. Então foi muito bacana a nossa conversa, né, muitos temas em comum. E nos vimos naquele momento, beleza. Corta para 2022, um grande amigo meu também, o Daniel Sasaki, né, que é da área de aviação. Estou preparando um documentário sobre a Varig. E Daniel é um grande especialista no tema Pan Air no Brasil, e Panam também, Pan American Airways. E temos esse tema em comum, e aí eu vi no LinkedIn, Daniel indo trabalhar com o Zé. Aí, parabéns, vocês se conhecem, que legal. Daniel indo atender a conta da United Airlines. Passa um mês disso, Daniel me chama e fala assim, a gente vai selecionar uma pessoa para dar continuidade, me ajudar com o serviço aqui no atendimento da United. Eu estou indicando você, né, assim, eu fiz os procedimentos e tal, e fui numa entrevista com o Zé lá na agência, e acabei sendo contratado. Então agora o Zé é meu chefe. Agora eu tô curioso como as histórias, as peças se encaixam, né? Tem que tomar cuidado com as perguntas. Então, assim, é motivo de muita satisfação. O Zé é super querido na agência, né? Assim, enfim, é aquele chefe que as pessoas gostariam de ter. Eu já tive muito chefe, não vou falar palavrão, mas assim, gente ruim. Né? O Zé, tipo, nossa, eu sou preparado. Zé, amor. Mas é sincero. Zé, se começasse falando. Daqui a pouco ganhar aumento, né? Não é com essa função, mas se vier. Zé, fala um pouquinho dos desafios de cobrir tecnologia. Hoje é fácil. Você dá um Google, entra no jornal da Inglaterra para saber sobre os ZX Spectrum, por exemplo. E naquela época, como que você fazia para cobrir de uma maneira, manter assim, tipo, o mais atual que estava saindo? Como que era, que idade você tinha? Fala um pouquinho do seu dia a dia como jornalista de tecnologia na Folha de São Paulo. Bom, boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui. Acho que vocês estão super de parabéns. Ficou muito legal. A gente não consegue perceber as 2 horas e 10 minutos. Edição primorosa. Até disse aos dois, falei, eu gostei muito do 1983, mas eu acho que o loading aqui superou. Muito bem construído, a gente vê o cuidado em cada detalhe que eles tiveram. Então, mais uma vez, muito legal e sinto um grande privilégio de estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar vários anos como jornalista na área de games. Então, eu trabalhei na Folha de São Paulo em 83, 84, eu tinha uma coluna de games no caderno de informática da Folha de São Paulo. E depois saí da Folha e fui trabalhar numa editora no Rio chamada Fonte Editorial e de Comunicação, que tinha uma revista chamada Micro e Vídeo, que depois criou uma outra, chamava-se Programação, que era para PCs, e criamos uma chamada MSX Micro, né, que era para trabalhar o Hotbit e o Expert, que eram os 2 computadores no padrão MSX criados na época. Era uma aventura, né, gente? Vocês imaginam entrar num jornal como a Folha de São Paulo, que está cobrindo política, economia, e você começar a inserir conteúdos de tecnologia.
Foi uma iniciativa sua de alguma maneira? Não, era emprego. Era emprego. Tá? Era um trabalho, né? E só que eu estava focado naquela área. E a pergunta do Carlos, como a gente se abastecia de informações? Basicamente, o que a gente fazia era, para entender notícia internacional, chegava muita coisa por agência, no jornal. Uma Reuters e outros. Isso, o jornal assinava vários serviços, e aí eu ia na Paulista, comprava Byte, comprava PC World, comprava várias revistas, até tem um detalhe aqui que eu vou contar aqui, como nós estamos num grupo muito pequeno, a Margarete Boarini, minha esposa, está ali, e eu me lembro que a gente se casou em 84 e eu peguei e arquivei todas as minhas revistas, que eram a minha coleção. Né? Então eu tinha Byte, eu tinha PC World, eu tinha PC Computing, e o meu sogro chegou em casa e falou assim, ó, agora que você já casou, só me diz uma coisa, você é do Partido Comunista? PC. Mas por quê? Ele falou, não, você tem um monte de revista, PC Computing, PC do Mundo, PC World, me explica aí se você é comunista. É até engraçado a gente estar debatendo isso hoje, mas era 1984, né? Então era um pouco assim, você entrava no jornal, você era um bicho que, né, jornalista que cobre nerdices, coisa de nerd, ou então ia nas galerias da Avenida Faria Lima, tinha muita galeria de games, tinha os videoclubes, esse era o material que a gente cobria. Aí você ia na Gradiente, na Sharp, na CCE, uma vez eu fui na CCE e achei um manual de ColecoVision. E aí eu perguntei, vocês vão trazer ColecoVision para o Brasil? E aí o Sverre, que era o filho do fundador, deu uma desconversada. Sabonetou, eu saí, peguei a viatura do jornal, fui na rua Henrique Monteiro, tinha uma loja de games, eles tinham um colégio. Isso, exatamente. Fotografei o ColecoVision e falei, esse é o game que a CCE vai trazer para o Brasil. Foi muita porrada em cima, depois de 3 meses, o que chegou? O próprio. Furo jornalístico. Eu descobri com um manual que estava na mesa, né? Porque assim, a gente não deixa de ser jornalista quando chega no local, né? Não liga a chave, né? Estava olhando o ambiente. O desafio era muito grande, gente. Eu me lembro, na Micro e Vídeo, a gente tinha páginas de listagem, né? De código basic mesmo, e depois tinham algumas pessoas que mandavam carta e falavam, olha, na linha 80 tem um erro, não pode ser assim, tem que ser assado. Então era realmente, quando a gente olha essa indústria hoje, que é maior do que Hollywood, né? E na agência que eu dirijo, a gente tem a oportunidade em trabalhar com Activision e com Tencent, que são 2 gigantes. Eu trabalhei muitos anos com Microsoft, conheci o Maurício Bussab na Microsoft, só que a gente o chama de Malbus, né? Porque era o e-mail dele era malbus@microsoft.com, então era Malbus, e até hoje a gente chama de Malbus. Gente, é fantástico, e vocês que estão aqui, vocês merecem uma super salva de palmas, porque olha o que foi construído. Realmente foram pioneiros no marketing, pioneiros na comunicação, tudo era pioneirismo, era tudo testado, validado, mas tudo feito com muito carinho, muito amor, muita transpiração para chegar onde chegamos hoje. E é aquilo que eu disse no documentário, eu de fato acredito, que eu acho que a reserva de mercado ela é muito questionada em alguns aspectos, mas em outros aspectos ela trouxe cérebros, ela trouxe desenvolvimentos que nós estamos muito à frente de outros países.
automação bancária no Brasil sempre foi super vanguardista. O próprio processo de apuração de eleição é um país único nesse aspecto. E isso, na minha opinião, é legado dos cérebros que estão aqui e das pessoas com vontade e sem recurso de desenvolver os games que nós vimos aqui. Então, eu, na verdade, só tive um trabalho, que foi o de cobrir o que vocês fizeram. Então, eu escrevia sobre aquilo que vocês faziam. Eu só dava um toque jornalístico a uma indústria que estava nascendo, que ninguém tinha a noção. Né? Então, realmente era um ET cobrindo um grupo de ETs dentro de um jornal. Mas a indústria hoje mostrou a sua solidez. Você tinha noção, você via se desenhando que seria algo transformador, revolucionário, ou poderia ser um fogo de palha, uma coisa que e depois ia voltar a ser tudo analógico como era antes? Pessoal, a gente não tinha noção da força que esse movimento teria. A gente sabia que era algo novo, a gente sabia porque acompanhava o que estava acontecendo nos Estados Unidos, em outros países, como a indústria estava crescendo, mas eu acho que nenhum de nós tinha essa visão, né? Que a gente iria construir um mundo totalmente diferente, porque a gente discutia muito, já um pouquinho mais à frente, nos anos 90 e 2000, o computador de $400. Todo mundo lembra disso. E depois todo mundo lembra do computador de $100, que nunca chegou. E hoje nós temos celulares que custam $2.000, que tem uma capacidade. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, a gente tem um celular de 128, 256 ou 512. Pessoal, olha o que tinha. 2K. Certo? Ou então, quando chegou numa Amiga, que era realmente outro padrão, você falou, esse cara tem 64K. Então, realmente, o desenvolvedor de games, o desenvolvedor de software brasileiro, que nasceu nessa época, ele merece muito reconhecimento. E eu acho que o documentário, ele traz esse reconhecimento para todos vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui, mas os protagonistas são vocês. Eu sou apenas o cara que registrou o movimento que estava acontecendo, sem ter muita noção de quão revolucionário e quão transformador ele seria. Quando a gente olha hoje a tecnologia na saúde, na educação, no funcionalismo público, a tecnologia transformou, né, a nossa vida. Tinha um cara lá, americano, que falava um computador em cada mesa, né? E a gente olha hoje e fala, é um negócio impressionante, né? Eu trabalhei no Data News, depois que eu saí da revista da MSX Micro e da Microvid, fui trabalhar no Micromundo e no Data News, que era uma informática super corporativa. E alguém disse isso no início do documentário. Você chegava nos CPDs e tinha umas figurinhas de umas pessoas rindo, e embaixo estava escrito assim, uma pergunta: para quando você quer o trabalho? Vocês se lembram disso, pessoal? Né? E aí chega um computador e você fala, estou liberto. Né? O primeiro trabalho que eu fiz com um computador era um i7000 da Itautec, era um disquete de 7 polegadas. 8. Né? Eu me lembro quando a gente mudava para o disquete de 5 1/4, que a maior sacada era aquele grampeador que a gente conseguia usar a mídia do outro lado. Picotex. Vocês lembram disso, né? Quer dizer,
a gente falava, pô, dupliquei a minha capacidade de armazenamento. Eu picoto o disquete, viro e, pô, tem as duas mídias são disponíveis, mas ninguém comercializava o outro lado. Aí a gente fazia isso. Ou então, quando você estava instalando o 13º disco do Windows e começava... E aí parava e aí ferrava. Então, realmente o mundo era muito louco. Você ia para os Estados Unidos, tinha que usar o telefone do hotel, tinha que dar um toque na linha para poder esperar, coisas que você fazia, truques, né? Botar uma vírgula na hora do modem conectar, e você às vezes não podia, você batia assim no fone, gerava lá uma espera e entrava o programa. Foi realmente, ninguém imaginava, mas foi realmente uma época muito legal, mas ninguém imaginava. Eu acho que, assim, o ser humano hoje é fácil a gente olhar o passado, mas naquele movimento a gente não sabia o quão transformador seria. Vejam bem, tinha caderno de informática, né? Que era assim, ó, tem esses ETs aí, faz um troço para eles. Acho que é um suplemento. No caso da Folha, Toda quarta-feira. toda quarta-feira, no caso da Folha. Né? Hoje a gente não tem, porque a tecnologia permeou a sociedade como um todo. Né? Antes o jornal tinha o caderno imobiliário, era no sábado, o caderno de carros era no Estadão na quarta, aí a Folha lançou o caderno de informática para combater, o Estadão colocou o seu caderno na terça, e hoje o Jornal do Brasil era na segunda, o Globo era na segunda, e hoje não tem, porque a tecnologia virou a indústria, né, de conhecimento. E virou dia a dia. Isso. Ô Zé, eu queria te agradecer muito a sua presença, a sua participação. A gente gostaria, todos os nossos debatedores entrevistados aqui renderiam conversas de horas, porque tem muita gente boa para falar. Muita história. Eu agradeço, Carlos, Marcos, valeu, até a próxima. Muito obrigado. Everaldo Lima e Ademir Cachano, por gentileza, para falar da parte de tecnologia. Chama o nome completo.